Alô, galera goiana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Chegou ao fim a primeira fase do Campeonato Goiano. Nós já conhecemos quais serão os confrontos da fase quartas de final do estadual. Na sequência, eu vou trazer para vocês como ficou o emparelhamento e também a minha opinião sobre cada um destes confrontos. Logo depois da vinheta de abertura, eu trago os detalhes. Estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal, um abraço, aquela satisfação em contar com a sua audiência. Deixe aí o seu like para prestigiar o nosso serviço. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. Ative as notificações, comente a publicação se sentir vontade, compartilhe com seus amigos. Todas essas ações colaboram com o nosso projeto. Quem está conosco nessa missão de fortalecer o futebol goiano é a Viegas Printer, locação de impressoras. Vale muito mais a pena você locar do que adquirir uma impressora. Você não tem custo com aquisição, com manutenção, com toner, paga apenas a mensalidade, que tem um valor inferior à de um toner. A Viegas Printer Locação de Impressoras atende em todo o estado de Goiás e conta com impressoras pequenas, médias, grandes, jato de tinta e laser. Viegas Printer Locação de Impressoras 991437700 patrocina essa análise da fase quartas de final do Campeonato Goiano de 2023. Vamos aqui conferir como é que ficou, porque ontem terminou, né? O Atlético venceu o Goianésia 3-0, o Vila Nova empatou com a Aparecidense 0-0, o Goiás ganhou do Morrinhos 3-1, o Craque ganhou do Inhumas por 2-0, Anápolis e Grêmio Anápolis empataram por 1-1 e o Goiânia ganhou do Iporá por 1-0. Depois destes resultados, o Inhumas e o Grêmio Anápolis foram rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Goiano e os classificados ficaram dispostos da seguinte forma nesta fase quartas de final. O Goiás enfrenta o Goiânia, o Atlético enfrenta o Iporá, o Vila Nova joga contra o Anápolis e o Craque enfrenta a Aparecidense. Goiás, Goiânia, Atlético Iporá, Vila Nova e Anápolis, Craque e Aparecidense. Lembrando que as equipes que estão aí do lado esquerdo, elas jogarão o segundo jogo em casa, certo? Então o primeiro jogo é Goiânia e Goiás, Iporá e Atlético, Anápolis e Vila Nova e Aparecidense e Craque de Catalão. Vamos lá, vamos começar aí pelo confronto entre o primeiro e o oitavo colocado, Goiânia e Goiás. Para mim é o confronto mais desequilibrado desta segunda fase, dessa fase quartas de final. Eu vejo o Goiás com um amplo favoritismo diante da equipe do Goiânia. O primeiro jogo será no Estádio Olímpico, onde o Goiânia está invicto, vale ressaltar isso. O Goiânia conquistou a sua classificação basicamente dentro de casa, né? O Goiânia só conquistou um ponto fora de casa. Todos os demais foram conquistados no Estádio Olímpico. Então, o Goiânia se mostrou forte no Estádio Olímpico, mas há uma diferença técnica, orçamentária e estrutural muito grande entre as duas equipes. Então, para mim, o Goiás é franco favorito diante da equipe do Goiânia. Inclusive, eu diria que a tendência é que o time esmeraldino vença os dois jogos. Atlético e Iporá também há uma diferença considerável. Acho que o Iporá é um time um pouco mais competitivo que o do Goiânia, mas na tabela de classificação eles terminaram inclusive com a mesma pontuação, né? Mas o Iporá tem a questão de jogar em casa. O Iporá verdadeiramente vai jogar em casa contra o Atlético. O Goiânia vai jogar num campo neutro, que provavelmente, muito possivelmente, terá até mais torcida esmeraldina do que a alvinegra. Já o Atlético joga fora de casa, num ambiente que vai estar favorável à equipe do Iporá. Ainda assim, eu vejo o Atlético também com um favoritismo destacado diante da equipe do Oeste Goiano, e assim como no caso do Goiás, para mim o Atlético é favorito a vencer os dois jogos dessa fase quartas de final. O jogo que aperta um pouco mais, Anápolis e Vila Nova. Tendência de um jogo mais equilibrado, especialmente no estádio Jonas Duarte. Para mim, o Vila tem um adversário mais difícil do que o Goiás e o Atlético.
e vai jogar um jogo fora de casa, onde o Vila encontrou muitas dificuldades nesse jogo da primeira fase, empatou lá por 1-1, perdia o jogo até quase o final, quando conseguiu empatar com o gol ali do João Lucas, mas a tendência é que o Vila passe, né? Eu projeto um confronto difícil, acho que esse jogo de ida vai ter um peso grande em cima do resultado final. Por exemplo, se o Vila não perder, dificilmente o Vila deixará escapar essa vaga. Agora, se o Anápolis vencer o jogo, aí podemos ter complicações no confronto da volta, complicações para a equipe do Vila Nova, né? Para o Anápolis será algo extremamente positivo. Mas eu vejo o Vila favorito no confronto, mas um favoritismo mais acirrado do que o Goiás tem diante do Goiânia e o Atlético contra a equipe do Iporá. E no confronto, que eu imagino que seja a minha visão e também da maioria, mais equilibrado, é Craque de Catalão e Aparecidense. O primeiro jogo será em Aparecida de Goiânia, o segundo em Catalão e um deles vai chegar à fase semifinal. São duas boas equipes do interior. Para mim, o Craque com um rendimento melhor do que o da Aparecidense no geral. Se a gente pegar ao longo de toda a primeira fase, o Craque rendeu mais do que a Aparecidense. Mas para mim são times bem equilibrados e a tendência de um duelo muito disputado entre Aparecidense e Craque de Catalão. Se não for assim, se a coisa for desequilibrada para um lado ou para o outro, será uma surpresa. Eu vejo o Craque com mais força no mando de campo. O Craque, a tendência é que o estádio Genervino da Fonseca tem uma influência maior no jogo do que o estádio Aníbal Batista de Toledo. Até porque a Aparecidense não tem uma torcida tão grande, dificilmente leva grandes públicos ao seu estádio. Já o Craque não, o Craque vem vivendo um bom momento com a sua torcida, o povo de Catalão é muito apaixonado pelo clube, então isso pode ser um fator que desequilibre a favor do Craque, pois a tendência é que a gente tenha um jogo mais frio e neutro em Aparecida e um jogo em um ambiente muito mais pró-craque lá na cidade de Catalão. Mas ainda assim eu projeto um duelo bem equilibrado, uma disputa bem equilibrada entre as duas equipes que vestem azul e branco. Então, se eu tivesse aqui, isso, eu não gosto de fazer palpite, né? Mas eu vejo Goiás, Vila e Atlético favoritos e vejo o Craque com essa pequena vantagem de jogar o segundo jogo em casa, provavelmente com apoio muito grande da sua torcida, coisa que a Aparecidense dificilmente terá no duelo de ida. As semifinais serão da seguinte forma, torcedor: classificam-se 4 times. Esses 4 times vai se somar os pontos da primeira fase mais os pontos das quartas de final. Então você pega quantos pontos o time fez na primeira fase, quantos pontos ele fez na segunda fase e soma. Dessa forma vai criar uma classificação de primeiro a quarto, né, porque serão 4 times na semifinal. O primeiro enfrenta o quarto e o segundo enfrenta o terceiro, sendo que o primeiro e o segundo fazem o jogo de volta dentro de casa. Então esta aí será o emparelhamento, né? Não existe aquele chaveamento pré-definido. Este será o emparelhamento da fase semifinal do campeonato goiano, tá bem? E para a final a mesma coisa, você vai somar os pontos da primeira fase, das quartas de final, da semifinal. A equipe que tiver mais pontos faz o segundo jogo em casa. Deixa aí, torcedor, a sua visão, a sua expectativa, o seu palpite para você quem chega na fase semifinal do Campeonato Goiano. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e até a próxima.